É uma alegria, é um prazer poder compartilhar com você as santas palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Pai eterno. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que é muito importante para a gente poder compreender. Jesus teve uma família. Então ele teve seu pai biológico, que é José, a sua mãe, que é Maria, e teve seus irmãos e suas irmãs. Há alguns deturbadores da Bíblia que diz que Jesus não teve irmãos, não teve irmãs, que essas pessoas que é mencionado são primos. Mas, na verdade, são pessoas tentando destruir a palavra de Deus. Jesus teve, sim, irmãos, né, por parte de Maria, porque foi gerado no ventre de Maria, e irmãos e irmãs. E nós vamos ver hoje como é que a família de Jesus estava recebendo ele. Apesar de Maria ter prestado atenção em Jesus desde o seu nascimento, ela vem acompanhando isso e as coisas vão acontecendo nessa família, né? Eu estou em Marcos capítulo 3, versículo 1. Veja o que aconteceu aqui nesse versículo para a gente poder compreender por que é que mais tarde aparece um personagem por nome Tiago e ele vai escrever um pequeno livro, que é esse que você tem na sua Bíblia. Está lá mais no finalzinho da Bíblia, né? Tiago, esse é o irmão do nosso Senhor e Salvador por parte de mãe, né? E nós podemos observar que ele fala aqui nesses dois capítulos que nós vamos estar vendo, capítulo 3 depois do capítulo 6, nós vamos estar vendo que ele é mencionado aqui e depois ele escreve, nós vemos o comportamento dele. Agora, enquanto Jesus está pregando aqui no começo do seu ministério, ele era um daqueles também que estava rejeitando Jesus. Como eu acho que a maioria dos seres humanos rejeitam Cristo quando não procuram compreender, mas quando começa a ouvir o que Jesus tem falado, a atitude do coração muda, a atitude da nossa mente muda para que a gente possa compreender a mensagem que veio do Senhor para salvar o homem da condenação eterna. Aqui no versículo 21 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, tem um versículo que nos chama a atenção. Vamos ler o versículo 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podia comer. Então, as pessoas estavam até apertando Jesus de uma forma que ele nem tinha tempo para comer, né? Apertando e seguindo e tal, não tinha tempo para comer. Mas aparece a família dele agora aqui. Olha o versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha uma vez o homem tentando ser mais sábio que o próprio Deus que estava presente com eles, que se fez carne nessa hora, que é o Cristo, o Messias, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer que a família sentiram vergonha. Olha, ele está envergonhando a nossa família. Ele está falando coisas e Jesus continuou fazendo o seu trabalho, dedicado a cumprir a mensagem do Senhor para salvar o homem de todas as épocas que tinha esperança. Jesus abraçou essa causa, uma batalha que só ele podia vencer, por mim e por você. Mais nenhum. Lembra que ele fala nas cartas, Paulo tentando ajudar e outros que pregaram o evangelho, os discípulos, que o sangue de um novilho, de um bode, de um touro, nunca pôde salvar ninguém. Nem o sangue de um homem comum não podia salvar ninguém. Foi apenas como um cheque pré-datado até chegar o verdadeiro pagamento. Mas o próprio Deus, como está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5 ao 9, assim, eis aqui, Senhor, estou no rolo, então remove a primeira, estabelece a segunda. Por quê? O Senhor nunca se agradou de holocausto, de sacrifício, mas um corpo o Senhor formaste, um corpo a ser sacrificado e derramar o sangue. E aqui a família está com vergonha. E Tiago está aqui no meio. Nós vamos chegar lá em Tiago daqui a pouco. Olha o que ele diz do capítulo 7, capítulo 6, da mesma família. Capítulo 6, a partir do versículo 1, é a família de Jesus aqui de novo, presente com ele. Aí nós podemos observar. Olha o que ele diz no versículo 1 do Evangelho de Marcos,
Versículo 1 do capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O que estavam vendo que Jesus fazia não era algo simples. Se maravilhavam. Ninguém podia fazer tal coisa. Talvez, na época, alguns mágicos até faziam algumas coisas para tentar. Mas o que Jesus fazia era diferente. Era algo real, concreto. Então, por aí se maravilhavam, né? Olha o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Eu não sei como Maria estava presenciando estas coisas, mas sabemos que os parentes e os próprios irmãos e irmãs de Jesus estavam com vergonha e estavam rejeitando ele nesse momento. E você percebeu que ele citou aqui o nome de um deles, que é Tiago. Será que Tiago vai começar a observar de mais perto algumas coisas? Não só Tiago, como outros. É isso que acontece em nossas vidas. Quando nós começamos a observar na pessoa de Jesus detalhes das suas palavras, nós mudamos o nosso pensamento, o nosso comportamento. Por mais que nós estejamos envolvidos na nossa vida comum neste mundo, nós começamos a pensar diferente, porque ele traz uma palavra que move o nosso coração para a direção espiritual e mostra a realidade da nossa vida aqui. Por mais que você tenha dinheiro, por menos que você tenha dinheiro, por mais que você tenha comida, por menos que você tenha comida, todos vão passar. Não importa. Uns vão chegar mais cedo na morte física, outros vão chegar mais tarde, mas todos vão passar. O que nos ajuda a manter a nossa esperança viva é como Tiago escreveu na sua carta. Vá comigo para Tiago. Está no fim da sua Bíblia, né? Você vai achar essa pequena carta, ali próximo a Hebreus, você vai encontrar, e nós vamos ver o jeito que ele comunicou no capítulo 1, a mensagem que ele nos ajuda a compreender a partir do versículo 1 de Tiago. O versículo 1 ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Agora ele já se coloca como servos e não como aquele que estava com vergonha. Que bom. Que maravilha. Já pensou isso na sua vida, na minha vida? Não ter vergonha do que Jesus fez e ainda faz. Não ficar incomodado, pelo contrário, abandonar tudo que nos atrapalha e aproximar dele e querer ouvir mais. Como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Uma delas estava tão preocupada com seus afazeres, como uma serva para servir, e outra foi e sentou aos pés de Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Ouvir o que saía da boca de Jesus. Porque ali está a verdadeira comida, a verdadeira batalha para alcançar essa direção. E os primeiros versículos que ele diz, né, do capítulo 1, é para nos ajudar a compreender. Olha a mudança que Tiago teve. Esse livro, esse pequeno livro, foi escrito por volta dos anos 70, talvez antes da destruição de Jerusalém, talvez depois, eu não sei, né? Só sei que Jerusalém foi destruído de novo nos anos 70, foi destruído, né, por volta dos anos 580, voltaram quando incumbiu-se Esdras e Neemias na reconstrução, o povo voltou, mas depois foi destruído
por volta dos anos 70 e não mais existiu o Estado de Israel. O povo judeu sim existia espalhado, mas o Estado de Israel não existia. Ele voltou a existir no ano 48 dos nossos dias. Eu nasci em 55, quer dizer que quando voltou a existir o Estado de Israel no ano 48, daí a 7 anos, minha mãe me deu a vida, né? Eu nasci nesse mundo, né? Então só voltou aí. E por isso tem um homem, um brasileiro que está envolvido nessa decisão por nome Souza Aranha. Então você pode ir lá que você vai encontrar, né? Então não existia antes de 48, desde a destruição até agora, não voltou a existir agora. Então nos anos 70, logo depois do dia de Jesus, foi destruído por Roma e ficou esses anos todinhos sem existir o Estado de Israel. Mas olha o que Tiago fala. Então, Tiago está escrevendo por volta dos anos 70, aquelas pessoas que haviam se convertido e estavam dispersos, né? Versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Olha como ele mudou agora. Era aquela pessoa que tinha vergonha, ele e seus irmãos, irmãs. Agora, ele está aconselhando. Seja alegre por passar por dificuldades, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, olha, lembra que o sofrimento que vem na vida é para fazer a gente crescer, para ter uma atitude de ficar mais perto de Deus, para ter uma ação perfeita e completa. Aí ele muda de assunto. Como obter a sabedoria para estar perto de Deus? Peça ao Pai. Isso está no versículo 5 ao versículo 8. Mas peça sem duvidar. O Pai vai te dar sabedoria para você entender tudo isso que ele está falando. Deus dá sabedoria para a gente entender o que ele está falando. Então peça com fé e nada duvidando, porque a pessoa que pede e duvida não vai receber. Aí o que ele faz mais? Do versículo 9 até o versículo 11, ele fala do irmão menos favorecido financeiramente e aquele outro irmão que é abastardo, que tem quantidade maior. Ele falou, lembra que os dois estão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tudo vai passar. O sol veio para todos. Então, nem aquele que tem muito vai achar que é alguma coisa, porque não é nada, é insignificante, e aquele que tem pouco se gloria naquele que ele tem. Olha como Tiago, irmão de Jesus, está mostrando, para tentar mostrar para o homem que nós somos dependentes da vontade de Deus e não adianta ser arrogante nessa vida, porque os nossos dias vão estar passando. Ele continua falando, a partir do versículo 12 ao versículo 15, do mesmo capítulo 1, a origem do pecado. Ele fala que o pecado que leva o homem à condenação, ele é traiçoeiro. Ele chega, ele abraça o homem, mas bem-aventurado aquele homem que suporta as tentações e as provações, porque ele vai ser aprovado pelo Senhor. O Senhor vai aprovar ele. Mas aquele que cai em ciladas é envolvido no mundo do pecado. O pecado é traiçoeiro. Uma vez que ele pecou, é como acender uma luz. Acima de nós tem uma luz. É como acender uma luz. Tudo fica claro. Aí ele percebeu que ele caiu. Mas já é tarde. Por quê? Ele caiu no pecado e não teve coragem para levantar. A origem do bem. Olha como é que Tiago está mencionando. Ele reconheceu o bem. Agora ele percebeu que o que Deus está fazendo através de Cristo é o bem para a humanidade. É o bem para Israel. É o bem para o povo que Deus escolheu. É o bem para todos os povos do mundo. É o bem. Ele diz do versículo 16 ao versículo 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É lindo, é maravilhoso ouvir isso. Pela palavra da verdade que saiu da boca de Deus, em todas as épocas.
todas as épocas. Na época da lei, na época do cristianismo, né, da nova aliança, do evangelho, é gerado o homem que vai morar com Deus. E a prática da palavra de Deus? Essa que a gente coloca em prática. E essa prática vai fazer com que a gente vença os obstáculos. Obstáculos vêm que é para prender o homem que não espera em Deus. E prende. Infelizmente, muitos estão presos e não têm força para sair. Estão presos talvez na sua religião, que não abre mão para fazer o que Deus quer. A sua religião o prendeu, a sua mente foi dominada. Ou está preso na sociedade que não acredita em Deus, e tem milhares de pessoas assim. Aí ele diz, olha o que ele diz no versículo, os próximos versículos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz justiça, a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque o corpo, Deus vai nos dar um outro. Esse corpo que nós vivemos é um corpo corruptível. Ele envelhece, ele adoece, ele apodrece e volta ao pó. Mas um corpo incorruptível vai receber depois. Não é agora. Esse não. Esse é para a gente viver até os dias que o Senhor vai nos permitir viver aqui. Ele diz ainda no versículo 22 do capítulo 1 de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, ele não está falando aqui a lei da antiga aliança, não. A lei da liberdade que está contida no Evangelho. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado no que realizar. Então, o discípulo do Senhor, ele é bem-aventurado naquilo que ele for realizar. Por quê? Ele tem uma educação que foi educado pela palavra do Senhor, ele foi educado como cidadão dos céus, para fazer o quê? Para poder realizar boas obras. Então ele é feliz, ele é bem-aventurado naquilo que ele for realizar. Quem está falando isso é Tiago, aquele que rejeitou Jesus, e agora ele mostra qual deve ser o procedimento dos discípulos que estão se convertendo a Jesus. Que cabe a mim e a você a entender bem isso e observar que Tiago agora é um homem convertido, um homem cristão verdadeiro que está trabalhando no reino do Senhor. É um dos grandes cooperadores da mensagem salvadora no mundo. É um livro bem pequeno. Aconselho você a pegar ele do capítulo 1, ler esses versículos e ver como Tiago agora é um outro homem, é uma outra pessoa, com uma outra mentalidade, buscando o reino eterno. Na pessoa certa. Porque pode alguém buscar o reino eterno errado, como existe milhares espalhados por todo o mundo, principalmente no nosso país, Brasil, que acaba estragando tudo, né? Tá bom? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, sua família, seja sempre bem-vindo à nossa página. Se você já é inscrito, continue sendo um mensageiro do Senhor, enviando para quantas pessoas você quiser. Se você não é inscrito, inscreva-se em nossa página. Ajude a fortalecer a nossa página para que possamos alcançar mais pessoas no crescimento e na sabedoria que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe.